durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922. Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins, com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero. Este é o programa Cristo Esperança Nossa, que leva até você a mensagem poderosa, gloriosa do Evangelho do Senhor Jesus, anunciando sempre que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. E a palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com você hoje, na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, nos diz:
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Essa palavra nos diz uma exortação à santidade, ao amor fraternal. E nós precisamos, nesses últimos tempos, nesses últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja, que Jesus virá buscar a sua igreja, a sua amada igreja, é necessário que todos que desejam subir com o Senhor comecem a ter uma vida modificada, uma vida de santidade, uma vida de amor no seu coração, amor fraternal. E nós precisamos estar olhando para o alto. É tempo, meus amados, de nós estarmos pensando nas coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai, a interceder ao nosso favor. Então é importante a palavra de Deus, porque ela nos exorta, ela nos mostra o caminho, aonde devemos caminhar, o caminho da verdade, o caminho da restauração, da vida eterna, um caminho maravilhoso que nos alegra. E nós sabemos que o Senhor, Ele tira das nossas vistas, dos nossos olhos, Ele tira todo embaraço, todo empecilho, e nós precisamos colocar nossa vida diariamente no altar de Deus, porque a qualquer momento desses, a igreja será arrebatada, será retirada. Muitos não crêem, muitos ficam duvidando dessa palavra, mas está escrito, é uma palavra de Deus para nossas vidas, é um alerta lá em Tessalonicenses, capítulo 4, dizendo que nós precisamos estar prevenidos, preparados para esse grande dia, um grande dia de muita alegria para aqueles que vão subir, mas para aqueles que vão ficar será uma grande decepção, uma grande tristeza, porque ficarão aqui numa grande tribulação. E é necessário nós estarmos prevenidos, preparados para qualquer instante desse, nós sermos transladados e Jesus vai levar a igreja consigo. Igreja são aqueles que têm consagrado as suas vidas, que têm levado uma vida de retidão. Esses sim subirão com o Senhor e estarão para sempre. Mas muitos que não têm levado a sério a palavra de Deus, têm muitas vezes brincado até de ser cristão, mas é hora, amados, de nós voltarmos para Deus, voltarmos inteiramente para o Senhor, para que naquele grande dia não nos pegue de surpresa, para que nós possamos estar prontos, prevenidos para esse grande evento. Vai ser um evento muito maravilhoso, em que haverá uma grande festa no céu, as bodas do Cordeiro de Deus. E é necessário a preparação, é necessário que estejamos preparados. A palavra de Deus, ela nos fala: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus.
É necessário nós prepararmos de uma maneira ou de outra, porque nós não sabemos quando que nós seremos chamados, um por vez, ou então a igreja será chamada através das trombetas que os anjos soarão, e a igreja, aqueles que estiverem em comunhão com o Senhor, aqueles que estiverem preparados vão ouvir a trombeta soar e vão deixar esse mundo, deixar todas as coisas dessa vida, todo embaraço, toda coisa, e vai subir com o Senhor. Mas a palavra de Deus que nos fala que é para nós pensarmos nas coisas que são lá de cima. Nós precisamos começar a pensar nas coisas que Deus tem falado, porque a palavra de Deus, ela nos dá a direção certa. A palavra de Deus nos mostra o caminho que nós devemos ir, que nós devemos caminhar, e nos ensina que nós devemos ter uma vida de retidão, uma vida de santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, e é necessário nós santificarmos. O que é isso? É separarmos do mundo, do pecado, que tão de perto assedia as pessoas. As pessoas jazem nesse mundo, assim, o diabo ele tem lutado, porque esse mundo está no controle do diabo. O mundo jaz no maligno, e todos aqueles que se afastam de Deus ficam no domínio das trevas. E é necessário que a igreja do Senhor se desperte. É necessário que os cristãos se despertem, aonde quer que estejam. Começa a se despertar para a vida com Deus. Começa a pensar nas coisas lá do alto. Começa a pensar, porque quando nós aceitamos Cristo, nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. É o que a palavra de Deus nos diz aqui. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, mas nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nele. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, da palavra torpe da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já está vos despistes do velho homem e com os seus feitos. Então é necessário, amados, que nós tenhamos uma vida de retidão, porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, e nós devemos ter um corpo santo, um corpo para adorar o Senhor, para vivermos para Ele, porque nós estamos na expectativa de um grande mover de Deus, um grande acontecimento em que a igreja espera. A igreja tem essa esperança, e essa esperança tem que estar nos nossos corações, daquele grande dia. Muitos não têm mais importado com a palavra, muitos não têm levado a sério, mas hoje o Senhor fala conosco para que nós possamos ter Cristo dentro de nós. No versículo 16, do qual nós lemos o capítulo 3, nos diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros,
com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele sempre graças ao Pai. Então nós precisamos ter uma vida de gratidão, nós devemos ser gratos a Deus, porque o Senhor, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu para nós o seu único Filho, Jesus Cristo, para que nós sejamos salvos. Ele deu o seu único Filho para morrer no nosso resgate, entregou por nós lá no Calvário a sua vida, mesmo Ele sendo santo, mesmo Ele não tendo pecados, mas Ele veio de lá da sua glória e Ele deu a sua preciosa vida, derramou seu precioso sangue para a salvação de toda a humanidade. Deus não faz acepção de pessoas, Ele tem convidado a todos para vir como está. O Senhor tem feito um convite especial para todas as vidas. Vinde, venha como você está, porque quando nós vamos para Jesus, nós encontramos alegria, nós encontramos paz, nós encontramos salvação, encontramos o perdão dos nossos pecados, uma vida de retidão. Então é necessário, que nós estejamos voltados para Deus, para que nós possamos despojar de todas as coisas desse mundo, de toda a ira, de toda cólera, de toda malícia, maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E nós vemos quanto que as pessoas não têm guardado a sua boca, não têm guardado a sua língua e fala tudo que vem na boca, mas nós precisamos ter cuidado com o que nós falamos, nós temos que santificar os nossos lábios, consagrar as nossas vidas, para que nós possamos ter uma alegria nessa expectativa, nessa espera do Senhor Jesus. Nós sabemos que os dias são difíceis, os dias são de lutas, são de adversidades, e o inimigo tem lutado, e o trabalho do inimigo não é lá fora, porque lá no mundo o trabalho dele já é conhecido, porque ele jaz no maligno, ele tem trabalhado lá fora. Lá fora as pessoas já estão sobre o seu domínio, mas o trabalho dele é na igreja, e a igreja tem por obrigação de ir ao mundo e levar a mensagem poderosa do Evangelho, anunciar que Cristo é o Salvador, que Cristo tem a vida eterna para todos quanto nele confia. É hora de nós anunciarmos esse Evangelho, é hora de nós falarmos de Cristo, anunciarmos essa palavra que alcança o mais vil dos pecadores. E o Senhor Jesus, Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então é momento de nós, a igreja do Senhor, os salvos em Cristo, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, de nós irmos em busca das almas, em busca daqueles que estão sobre as garras do inimigo, estão presos pelas correntes satânicas, e é hora de nós anunciarmos, de nós falarmos desse Jesus, é hora de nós levantarmos a bandeira da vitória, a bandeira do Evangelho e falar de Cristo, porque é necessário que Cristo seja anunciado. Jesus mesmo pôde falar: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, anunciai a minha palavra, porque quantas pessoas estão ainda
precisando de ouvir esse recado de Deus. Quantos que ainda estão no pecado, estão nas orgias, nas coisas desse mundo que não agrada a Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e nós precisamos de buscar Deus enquanto nós podemos achar. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto, ou buscai o Senhor enquanto nós podemos encontrar. Muitos correrão de um lado para o outro naquele grande dia, querendo buscar, querendo Deus, mas é tarde. Então agora é a hora da salvação, agora é o momento da vida eterna que nós podemos esconder em Cristo Jesus. Assim como Noé, o pregoeiro da justiça, ele pregou a palavra, ele pregou o arrependimento, mas as pessoas não aceitaram. Ele pregava que era para eles preparar, para entrar naquela arca que Deus havia ordenado para Noé. E eles não deram ouvido, achavam que Noé estava caducando, estava velho, e aquilo era um absurdo. Ele construía um tamanho de uma embarcação tão grande, mas era tudo orientação de Deus. Mas o dia chegou em que aquela embarcação ficou pronta, ou chegou o dia daquele povo aceitar, entrar naquela arca, mas as pessoas não deram ouvido, não deram atenção. Somente a família de Noé entrou dentro daquela arca, e Deus fechou aquelas portas por fora, e a chuva começou a descer, e o povo batia, o povo queria entrar, mas era tarde demais. Então aquela multidão pereceu, aquele povo pereceu por desobediência. E hoje não é diferente, porque hoje a arca da salvação é o Senhor Jesus. A palavra de Deus tem sido pregada, mas muitos não estão dando atenção, muitos não estão reconhecendo, muitos estão vivendo no pecado, na desobediência, na orgia. Mas hoje é tempo de salvação, hoje é tempo de nós nos voltarmos para o Senhor, de acordarmos, é hora de acordarmos e estarmos voltados inteiramente para o Senhor, porque o dia da graça, a porta da graça, ela vai fechar também, assim como fechou a porta daquela arca. A porta da graça vai fechar e as pessoas vão se arrepender de não ter entrado na graça. Depois vão ter que pagar com a sua vida, vão ter que passar aqui por uma grande tribulação. Mas hoje é dia de salvação. Hoje é dia que o Senhor está convidando você para chegar mais, para você se voltar para Ele, porque em Jesus nós temos a salvação das nossas almas, em Jesus nós temos a certeza da vida eterna, em Jesus nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, quando nós nos arrependemos e aceitamos o Senhor como Salvador de nossas almas. E hoje nós temos essa preocupação em falar do nome de Jesus. Pesa nos nossos ombros a necessidade de falar do Evangelho, de anunciar, porque se nós não falarmos, nós vamos ter que dar conta. Se nós deixarmos de pregar, as pedras clamarão. Então abra o teu coração, aceite o Senhor Jesus, aceite esse Evangelho, porque Evangelho é de poder. E nós vamos estar orando agora a teu favor. Abra teu coração, aceita Jesus enquanto é tempo. Ou comece a pensar nas coisas que são lá do alto, lá de cima. E assim você terá a vida eterna, a salvação eterna, o seu nome escrito no livro da vida.
Feche os teus olhos e vamos orar. Grande Deus, maravilhoso Pai, a Tua palavra, o Teu Evangelho foi entregue. Nós falamos de Ti, falamos da salvação. Ó Senhor, que é necessário pensarmos nas coisas que são lá de cima. Vem de encontro a cada vida agora, alegra esses corações e que eles possam Te aceitar como Senhor, Salvador de suas almas. Ó Senhor, visita cada vida agora. Nós repreendemos toda doença, toda enfermidade, toda tristeza, toda angústia. Ó Jesus, dá saúde nesses corpos, dá a bênção que cada um precisa. Em nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Amém. Nós estamos chegando ao término de mais um programa Cristo Esperança Nossa. Querendo Deus, nós voltaremos numa outra oportunidade. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, Noite da Bênção para a Família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a Rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a Noite da Vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na Noite da Vitória. Venha participar da Corrente da Vitória, às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.